Olá, seja bem-vindo à Escola Bíblica Alameda e nessa semana vamos dar sequência às parábolas ditas por Jesus registradas por Lucas. E na aula de hoje vamos falar a respeito da parábola do grão de mostarda e do fermento. O texto principal, o texto base da nossa aula de hoje está lá em Lucas 13, entre os versículos 18 e 21. E nós também vamos ler alguns textos paralelos, como Mateus 13 e Marcos no capítulo 4, que também falam a respeito dessa mesma parábola com algumas modificações. Eu quero iniciar então lendo o texto base dessa aula. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 13, a partir do versículo 18. Jesus disse: "A que é semelhante o reino de Deus e a que o compararei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu se aninharam nos seus ramos. E disse mais: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado." Pois bem, esse é o texto base da nossa aula de hoje. Eu quero iniciar aqui trazendo um contexto rápido. Jesus, aqui seguido por uma multidão, seguido por seus discípulos, passa então a curar, a ensinar e a contar algumas parábolas simbolizando, por exemplo, a que se compararia o reino de Deus. E é justamente nesse contexto que Jesus vem ensinando a respeito do reino. O reino que fora instalado com a sua chegada, que fora instalado com o início do seu ministério público. E ali Jesus então passa a usar figuras do cotidiano para representar a que o reino de Deus se compararia. E aqui Jesus faz uma comparação com o grão de mostarda e o fermento. Eu quero iniciar falando a respeito dessa primeira parte, dos versículos 18 e 19, quando Jesus compara o reino, então, a esse grão de mostarda. É interessante que Jesus começa fazendo uma pergunta, e essa pergunta é exclusivamente registrada por Lucas, porque logo mais vamos ler aquilo que está registrado em Mateus 13 e Marcos 4. E nesses 2 outros registros, nós não percebemos essa mesma pergunta. E aqui Lucas registra essa pergunta: a que é semelhante o reino de Deus? E a que o compararei? Aqui Jesus, sendo muito direto, muito claro, muito assertivo nas suas palavras, compara o reino de Deus a esse grão de mostarda, a um grão muito pequeno que, ao longo do seu desenvolvimento, toma a forma de uma árvore. Ou, como registrado no texto de Mateus e Marcos, a uma grande hortaliça. Esse pé de mostarda, ele pode atingir até 3 metros de altura. E Jesus vai dizer aqui que, ao crescer então essa hortaliça, as aves do céu se aninham nos seus ramos. Mas eu quero trazer com um pouco mais de detalhe aquilo que está contido aqui nesses 2 versículos. Pois bem, nós lemos aqui, a partir do versículo 19, Jesus dizendo: é semelhante a um grão de mostarda. Jesus comparando o reino de Deus com um grão de mostarda, ele vai dizer: um homem plantou na sua horta. E nós entendemos aqui que essa horta é o próprio planeta Terra. É o lugar onde essa semente do Evangelho está sendo semeada. Quando Jesus fala a respeito desse grão de mostarda, ele está representando aqui o Evangelho. Algo que cresce de uma maneira muito peculiar, algo muito pequeno, mas que com o passar do tempo vai tomando uma proporção muito grande. Aqui, meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender que o Evangelho começou com um único homem, Jesus, o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, que separou 12 homens imperfeitos, 12 discípulos, e que, a partir
desse pequeno grupo, o Evangelho foi então se alastrando pelo mundo. Eu e você precisamos entender que estamos falando aqui do ano 30 aproximadamente. Passados 40 anos, no ano 70, todo o Império Romano já tinha ouvido falar do Evangelho. E hoje, cerca de 2000 anos após a inauguração desse reino, são poucos os lugares onde o Evangelho ainda não chegou. Por isso, quando Jesus faz essa comparação do grão de mostarda crescendo, tomando forma de uma árvore e abrigando embaixo dela os pássaros do céu, nós precisamos entender que aqui a comparação é com o Evangelho. Algo que vai tomando forma, algo que vai crescendo. É sobre isso que Jesus está falando aqui. E Jesus continua dizendo que após esse homem plantar o Evangelho, aqui representado pelo grão de mostarda, esse grão vai crescer, vai se fazer uma árvore e as aves do céu se aninharam nos seus ramos. E lá no versículo 20, Jesus vai dizer, e disse mais. Sempre que você perceber frases como essa, disse mais, essa frase dá a ideia de uma continuidade, ou seja, Jesus continua falando a respeito do mesmo assunto. E agora, aqui Jesus usa a figura do fermento. E ele vai dizer, aqui compararei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Aqui nós entendemos também a figura do fermento como algo que, misturado numa pequena proporção, causa um efeito enorme. Aqui nós podemos entender o fermento como a influência do Evangelho. E aqui vale a pena ressaltar que essa influência, esse poder transformacional do Evangelho é algo muito poderoso. É algo que tem o poder de transformar a minha e a tua vida, mas não apenas de uma forma individual, mas também de uma forma muito maior. É capaz de transformar a vida de um indivíduo, é capaz de transformar uma família, uma nação e todo o planeta. Quando nós falamos anteriormente que em 40 anos o Evangelho se espalhou por todo o Império Romano, nós podemos entender também a mesma figura do fermento. Algo que nasceu ali na região da Galileia, às margens do lago da Galileia, tomou proporções muito grandes. Através de Paulo, através de Pedro, através de cada um daqueles discípulos, o Evangelho foi tomando uma forma muito grande. E a semelhança do fermento, essa influência foi alcançando pessoas, famílias e nações. Esse é o poder do Evangelho. Eu quero ler então aquilo que está escrito nesse texto paralelo, lá de Mateus 13, nos versículos 31 e 32. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus lhes propôs outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. E ao ler a respeito dessa grande hortaliça que chega a se tornar uma árvore, nós podemos aqui fazer um paralelo com o Salmo 91. O salmista vai dizer que aquele que descansa na sombra do Onipotente, ou seja, Deus, aquele que se esconde debaixo de Deus. E aqui o Evangelho tem esse poder, o poder de se desenvolver, alcançar todas as tribos, povos, línguas e nações e também servir como abrigo, como esconderijo. E Jesus continua dizendo que o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha
até ficar tudo levedado. Eu quero ler também aquilo que está escrito no Evangelho registrado por Marcos, lá no capítulo 4, quando Marcos, o evangelista, também registra as palavras de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 30. E disse mais: com que poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. Pois bem, meu irmão e minha irmã, nós vemos aqui então esses textos paralelos que trazem a mesma essência, com uma pequena diferença entre uma escrita e outra. Nós podemos entender Jesus, então, fazendo uma comparação do grão de mostarda e do fermento com o Evangelho. Algo que, como falamos anteriormente, tem o poder de se desenvolver e de alcançar todo aquele que se achega até ele. Eu quero também ler aquilo que está escrito no livro do profeta Zacarias. Zacarias, no capítulo 4, no versículo 10, vai falar a respeito dos pequenos começos. Deus é um Deus que se alegra nos pequenos começos. Deus é um Deus de processos. Deus é um Deus que lida conosco num nível pessoal e que usa processos da vida para nos desenvolver, para aprofundar o nosso relacionamento com Ele. Zacarias 4,10 diz assim a palavra do Senhor: pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Em outras versões, nós vamos ler que Deus ele se alegra com os humildes começos ou com os pequenos começos. Justamente aqui as palavras registradas pelo profeta Zacarias trazem esse entendimento de algo que se inicia de uma forma muito tímida, muito humilde, porém, tudo que é colocado nas mãos de Deus ganha proporção, ganha tamanho, ganha volume, porque Deus é um Deus de uma natureza multiplicadora, é um Deus que se alegra em ver os planos do seu coração se desenvolvendo através daqueles que colocam o seu coração na sua obra. Meu irmão, minha irmã, essas duas parábolas nos ensinam o poder do Evangelho. Essas parábolas nos ensinam que o reino de Deus é semelhante a esse grão de mostarda. O reino de Deus é semelhante a esse fermento. Algo que começa com um simples ato de aceitação. Começa quando entregamos as nossas vidas ao senhorio do Senhor Jesus. E a partir dessa entrega, nós podemos enxergar a nossa vida com Deus também como um grão de mostarda que se desenvolve. Você talvez se lembre do dia da sua conversão. Você muito provavelmente se lembra do processo que Deus começou com você a partir desse ato de fé, de arrependimento. E nesse processo, nessa caminhada da vida cristã, a minha e a tua vida é também semelhante a esse grão de mostarda e ao fermento. Um processo que vai dia a dia se desenvolvendo e vamos dia a dia buscando a santificação, buscando nos tornar cada vez mais semelhantes ao nosso Senhor Jesus. Temos um exemplo, temos um alvo, temos uma porta estreita para entrar e um caminho apertado para percorrer. E sabemos que ao longo desse processo, ao longo dessa caminhada, estaremos face a face diante do nosso Deus. E até que isso aconteça, eu e você vamos, à semelhança do grão de mostarda, nos desenvolvendo
e dando frutos, para que o nome do nosso Senhor Jesus seja cada dia mais exaltado e glorificado. Eu quero também citar aquilo que está escrito no livro do profeta Ezequiel, lá no capítulo 17, no versículo 23, que fala também do poder de Deus, que fala a respeito daquilo que Deus proporciona àqueles que se achegam a Ele. Diz assim a palavra do Senhor, Ezequiel 17, 23. No monte alto de Israel o plantarei. Ele produzirá ramos, dará frutos e se tornará um cedro excelente. Debaixo dele viverão pássaros de todo tipo. À sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda a espécie. Aqui o profeta Ezequiel, embora no contexto do Antigo Testamento, também fala a respeito do reino de Deus. Fala a respeito daquilo que estava no coração de Deus e como Deus desejava que Israel se desenvolvesse e pudesse ser então abrigo para todas as nações. Da mesma forma, Jesus deseja que o evangelho dele se expanda e alcance todas as nações para que todas essas pessoas então possam encontrar na sombra do evangelho abrigo, alívio, refrigério, descanso para a sua alma. E esse é o meu e o teu papel. Somos chamados para anunciar o evangelho. Porque, embora o evangelho seja como um grão de mostarda ou como o fermento, nas mãos de Deus algo muito pequeno pode ganhar uma proporção enorme e nos surpreender com os resultados produzidos. Nós vamos encerrando a nossa aula de hoje e eu te convido para que na semana que vem esteja novamente conosco, quando vamos falar a respeito da parábola da figueira estéril, uma parábola contada por Jesus e registrada no Evangelho de Lucas. Eu desejo a você uma semana abençoada e, se Deus assim permitir, nos veremos na nossa próxima aula da Escola Bíblica Alameda. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil, deixe o seu comentário, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho para receber as nossas atualizações. Deus te abençoe.